Esse conteúdo integra as ações da edição 2020 do Programa Vocacional da Secretaria Municipal de Cultura em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Olá, meu nome é Gabriele Paula, eu sou artista orientadora do Programa Vocacional na linguagem de teatro e faço parte da equipe Zona Leste 4. Agora roda a vinheta para a gente começar. Caso você esteja chegando aqui hoje pela primeira vez, você está me vendo, é a primeira vez que você está assistindo talvez um vídeo de vocacional, queria te dar boas-vindas. E se você por acaso está acompanhando esses vídeos que eu estou fazendo aqui, essas orientações artísticas, muito obrigada por estar aqui comigo mesmo nessa distância, fico muito feliz. Se você tem dúvidas sobre o programa vocacional, o que é, para quem são os artistas orientadores, eu dou uma explicada nisso de uma forma mais leve na minha primeira orientação, que é um PDF. Inclusive, vou deixar todos os links das orientações anteriores na descrição desse vídeo. Essa é a minha 10ª orientação e se você não viu os vídeos anteriores, não tem problema, você consegue acompanhar esse vídeo aqui até o final. Só lembrando que nós começamos a pesquisar teatro físico, teatro de máscaras desde a primeira orientação. Depois a gente entrou num ciclo de pesquisa de elementos. São 4 elementos: água, fogo, ar e terra. Hoje é o dia que a gente vai pesquisar o ar. E aí na semana que vem a gente vai pesquisar a terra e depois eu vou postar uma orientação onde eu faço as cenas que eu propus durante esses vídeos. Porque em todo vídeo dessa pesquisa dos elementos, no final eu tô dando uma orientação para vocês fazerem cenas a partir disso. Seja com o nariz do palhaço, seja com uma máscara inteira, uma meia máscara, sem máscara nenhuma. E aí eu resolvi então fazer um desfecho dessa pesquisa dos elementos, fazendo de fato todas essas cenas que eu indiquei aqui. E uma última coisa e muito importante antes da gente seguir na nossa prática de hoje é falar que a equipe Zona Leste 4, desse canal no qual eu faço parte, nós todos artistas orientadores, decidimos fazer uma live toda primeira segunda-feira do mês. Essas lives serão conversas, serão bate-papos a partir de assuntos que a gente acha muito pertinente, tanto na arte quanto na educação, né? Então, nós vamos debater a respeito de racismo, nós vamos debater a respeito de identidade de gênero. E o primeiro vídeo, a primeira live, foi nessa segunda-feira, dia 6 de julho. O tema foi Mulheres Gordas na Arte, foi muito interessante e você encontra essa live gravada aqui no canal. Então, toda primeira segunda-feira do mês, nenhum de nós iremos subir uma orientação nova, né? Então, a gente vai ter esse intervalo entre os vídeos para subir essa live, essa orientação conjunta, que vão ser esses debates com esses temas tão necessários. E caso você seja como eu, que fica de olho em datas, fica prestando atenção nessas coisas, eu vou te situar um pouco sobre essa pesquisa dos elementos. Então, hoje, dia 20, hoje é segunda-feira, dia 20, a gente vai pesquisar o ar. Na segunda-feira, dia 27, a gente vai pesquisar a terra e dia 3 de agosto a gente vai ter a nossa live, a nossa orientação conjunta. E você vai poder participar disso. Se você quiser saber como participar, eu recomendo que você fique de olho aqui no canal, mas também nas redes sociais dos artistas orientadores daqui. A minha rede social tá aqui na descrição. A gente sempre vai estar divulgando no mínimo uma semana antes da live. E aí no dia 10 de agosto a gente encerra esse ciclo de elementos com as cenas que eu propus. E depois disso eu queria saber de você o que você tem interesse de pesquisar junto comigo. Dentro dessa área do teatro físico, do teatro de máscaras, ou até mesmo fora disso. O que você tem curiosidade, o que você tem vontade. Então me manda, porque estão abertos aí os meus planejamentos para a partir de 17 de agosto. Para as próximas orientações. E agora vamos lá para a nossa prática. Então vamos pesquisar o elemento ar com o nosso corpo. Primeira coisa, que você precisa de um corpo, o seu corpo do jeito que ele é. Você tem o seu corpo do jeito que ele é, perfeito. É com esse corpo que você vai pesquisar.
Segunda coisa, uma roupa confortável, um espaço também que você sinta-se à vontade. Não precisa ser um espaço grande. Eu, por exemplo, estou fazendo isso no meu quarto, que é praticamente um corredorzinho. Não é uma sala de teatro, mas é nesse espaço que você vai pesquisar. E a terceira coisa é o nosso enunciado. Eu vou te dar duas possibilidades de enunciado e eu espero que você teste as duas aí. A primeira é você se movimentar por esse espaço com o seu corpo como se você fosse o ar. A segunda possibilidade é você se movimentar nesse espaço como se você não estivesse pisando no chão. Essa segunda possibilidade ela é bem mais lúdica, nesse sentido de que você vai estar pisando no chão, né? Você vai estar com o seu corpo no chão. Mas é para você ir para esse imaginário de como se você estivesse de fato flutuando, como se o seu corpo estivesse envolvido somente com o ar. E aí, pra gente pensar um pouquinho mais sobre esse exercício, sobre os movimentos, sobre os porquês de pesquisar elementos da natureza no corpo para fazer teatro. Como eu disse, eu falo muito sobre isso nos vídeos anteriores, mas só para diferenciar um elemento do outro na sua pesquisa. Então, por exemplo, no elemento água, talvez o corpo no espaço tenha mais flexibilidade, por exemplo, né? Pensando na água. E aí isso muda a cada imagem que você tem, né? Se for a água do rio, da lagoa, tudo aquilo que eu falo no primeiro vídeo do elemento. O fogo, talvez ele seja uma coisa mais para cima, talvez com movimentos mais pontuados, né? Movimentos mais pontuais. Talvez seja um corpo que rasteja também, porque o fogo se espalha. Então, é pra gente começar a diferenciar mesmo de fato como que é o corpo reagindo a cada elemento. E o elemento ar, como que seria, talvez? Será que é um corpo mais leve? Será que é um corpo, como o ar tá em todo o espaço, será que é um corpo que tenta ocupar todo o espaço, o máximo de espaço que ele conseguir, de expansão? A gente começa a entender as capacidades do nosso corpo. A gente começa a entender quais são essas formas de expressão dele, para depois a gente levar toda essa pesquisa para a cena. Agora vocês vão ver a minha experimentação a seguir. E eu queria deixar claro aqui uma coisa. Esses vídeos meus experimentando não são um exemplo do que fazer. Não é nunca jamais um exemplo do que fazer. Eu também estou experimentando. E eu acho muito importante quem está na função de professora, de artista orientadora, experimentar as próprias propostas. Até para ver como que é a funcionalidade, né? Mas como que isso se dá nesse momento dessa quarentena, com as sensações que a gente tá, com a disposição física que a gente tem, com o espaço limitador que também nós temos. Então eu acho bem interessante eu experimentar também, me colocar como vocacionada também, né? Vocacionada de mim mesma, né? No caso. Se você tem dúvidas nesses termozinhos vocacional, vocacionada, artista orientador, tá lá na nossa primeira orientação, hein? Então vamos lá fazer essa experimentação, lembrando que não tem certo nem errado. Se você quiser colocar uma música que te leve para esse ambiente de ar, que te ajude nessa sua pesquisa que é super lúdica, coloca. E daqui a pouco eu volto para a gente falar da proposta de cena.
Olha, eu gostei muito de experimentar esse elemento ar. Como eu disse nos vídeos anteriores, eu fico muito mais tempo experimentando do que o período que eu coloco aqui no vídeo, né? É só um recorte, mas eu fico muito mais tempo, até porque os primeiros 5 minutos é só pra aquecer, né? Você tá no começo, o corpo todo mole ainda, ou mole demais, ou duro demais, né? E aí depois você vai se soltando mesmo pra conseguir fazer o exercício. Então, fica aí um tempo pesquisando, hein? E a minha proposta de cena de hoje é a seguinte, é um enunciado um pouco mais delicado, então atenção. Escolhe uma ação para você estar fazendo, lembrando que você pode fazer esse exercício com a sua máscara que você fez a partir dos vídeos anteriores, você pode fazer usando seu nariz de palhaço ou sem máscara nenhuma. Escolhe uma ação para você fazer, por exemplo, lavar louça. Vai estar lá lavando louça, faça essa ação por um tempo. E aí, de repente, você vai sentir um vento, um ar aqui do seu lado esquerdo. E aí você vai olhar e não tem nada, né? Continua lavando a louça. Aí você vai sentir o vento um pouco mais forte, você vai olhar e não tem nada. E aí depois você vai sentir o vento um pouco mais forte, você vai olhar, não vai ver nada, e a hora que você virar pra cá, você vai ver alguma coisa. E aí você vai se surpreender. Então, seguinte, o elemento ar e o elemento vento, ele não está acontecendo aqui de fato, né? Então, vai depender da sua interpretação pra gente entender que passou um vento, passou alguma coisa, deu um calafrio, alguma coisa. Lembrando que tem que ter um crescente, então você vai sentir um arzinho aqui, assim, alguma coisa, aí depois um vento mais forte, e depois um vento muito mais forte. Quando você vira, você se depara com alguma coisa. E aí que entra a criatividade. Na hora que você vira pro outro lado, o que tem aqui? Tem um cachorro, só sua mãe, é uma criança, sei lá, é o presidente. Você tem que se surpreender com alguma coisa que apareça do seu lado direito. E aí você pode, se você for filmar essa cena que você vai criar, você pode, por exemplo, colocar a imagem do que você viu na hora que você virou e se assustou, ou virou e deu risada, enfim, né? Traga alguma emoção, alguma sensação física para isso que você se deparou aqui. E aí você pode colocar a imagem depois pra gente ver o que é isso que você viu, né? Eu vou fazer esse exercício nas próximas semanas e trago o compilado de todas as cenas numa orientação única. Agora tem umas possibilidades também para ajudar na criação. Eu vou trazer uns contos que relacionam essa ideia de vento, essa ideia de ar. Às vezes você pode criar alguma cena a partir do conto e não a partir do enunciado que eu falei. Você pode juntar as duas coisas se te ajudar. Então fiquem aí com essas outras referências para criação de cena e a gente se vê na semana que vem com o elemento terra. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Caso você tenha dúvidas, sugestões, quiser compartilhar sua cena comigo, quiser que eu te ajude a criar essa cena, por favor, manda no meu e-mail, manda no meu Instagram, vamos trocar ideia. Um grande beijo pra você e até semana que vem. Assoviava o vento dentro de mim. Estou despido. Dono de nada, dono de ninguém, nem mesmo dono de minhas certezas, sou minha cara contra o vento. A contravento, eu sou o vento que bate em minha cara. Entre os dias 30 de junho e 1º de julho aconteceu o fenômeno ciclone bomba no sul do Brasil, em Santa Catarina. A maior velocidade do vento foi registrada em Siderópolis, no sul catarinense. O vento alcançou 168,8 km por hora, isso em 1º de julho, e no dia anterior, 30 de junho de 2020, foi de 134 km por hora.